Boa noite, queridos. Graça e paz em Cristo Jesus. Como é bom nós estarmos unidos no mesmo propósito, ouvindo a voz de Deus, recebendo essa palavra que nos cura, que nos enche, que nos transforma, que nos liberta. E eu tenho uma palavra do céu que vai abençoar muito a sua vida nesse dia, tá certo? E nós estamos em propósito. Lembrando que nós estamos aqui orando e profetizando que o Senhor é aquele que vai acalmar a nossa tempestade. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, o capítulo é o de número 14, o versículo é o de número 22. E logo a seguir compeliu Jesus os discípulos para embarcar e passar diante dele para o outro lado. Lembrando que nós estamos refletindo sobre esse texto também, esse mês, que tem tudo a ver com essa temática, tá bom? Enquanto eles despediam a multidão. E despedidas das multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco estava longe, e muitos estádios da terra açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Preste atenção, Jesus, ele apareceu andando a quarta vigília da noite em direção ao barco dos discípulos. Bom, Jesus havia dado uma ordem para os discípulos entrarem no barco. Os discípulos entram no barco, vão para o meio do mar. Jesus se despede da multidão e vai para o monte orar. Os discípulos, quando entram no barco, de repente passam por uma grande tempestade. Os ventos começam a balançar o barco, as águas entrarem. Os discípulos estão remando no barco e a Bíblia diz que eles estavam cansados de tanto remar, porque os ventos eram contrários. Estão desesperados, achando que vão morrer afogados no meio do mar. De repente, na quarta vigília da noite, aparece Jesus andando por cima das águas. Quarta vigília da noite é equivalente às 3 horas da manhã. Jesus apareceu andando sobre as águas. É muito interessante esse texto, sabe? Tem muitas reflexões dentro dele. E o que eu acho interessante é que Jesus está indo em direção ao barco. Não é o barco que vai até Jesus. É Jesus que vai até o barco. O barco está passando por um período de tempestade. E Jesus está indo na direção dele andando. Jesus vai com a intenção de acalmar o vento e acalmar as águas. Se o barco não vai até Jesus, então é Jesus que vai na direção do barco. Eu estou pregando para alguém, e eu não sei se você já entendeu o que eu estou falando, que de repente você está orando por alguém e está dizendo: fulano não vai até Jesus. Meu marido disse que nunca vai para a igreja. Minha esposa, meu filho dizem que não gosta do negócio de igreja. Agora eu estou com esse processo aí porque ele não vai à igreja. Contudo, por mais que ele não vai até Jesus, Jesus vai até ele. Ele pode não ir até Jesus, mas Jesus vai até ele. Ele pode não chegar até Jesus, mas Jesus vai chegar até ele. Ele pode não caminhar na direção de Jesus, mas Jesus vai caminhar na direção dele. Eu preciso que você ouça, entenda essa palavra, porque se ele não tem força para ir até Jesus, Jesus é poderoso o suficiente para ir até ele. E vai até ele com a intenção de trazer paz para os seus problemas. Vai até ele com a intenção de resolver a tempestade. Você precisa crer nisso, que Deus acalma, que Deus livra, que Deus desfaz, que Deus vai até o encontro de alguém que não tem força para ir até ele. Tem muita gente que às vezes fala assim: olha, eu até quero, mas eu não tenho força. Eu até quero, mas eu não tenho ânimo. Se você não tem ânimo de ir até Jesus, Jesus é poderoso o suficiente para ir até você e te arrancar do fundo do poço, te tirar desse mar de deserto, de luta, de crises que você tem passado. Deus é poderoso para acalmar essa tempestade que você está vivendo. E a minha palavra para você é essa: se ele não tem força para ir até Jesus, Jesus é poderoso para ir até ele.
Não importa onde esse homem estiver. Se ele estiver em outra religião, se ele estiver dentro de uma boate, se ele estiver dentro de uma situação tenebrosa, não importa onde ele estiver. Jesus é poderoso para ir lá, arrancar ele do mal, tirar ele dessa situação de tempestade e acalmar as águas, o vento e trazer paz ao seu coração. Está com o seu copo com água? Está preparado? Pega a sua água, vamos orar ao Senhor. Pai, nós cremos que o Senhor é o Deus que acalma a tempestade. E nós estamos orando durante todo esse mês que o Senhor vai acalmar o vento, vai acalmar as águas, vai acalmar a tempestade da nossa vida. Toma, ó Pai, esse momento em tuas mãos. Que após ela tomar essa água, ela venha viver algo sobrenatural na sua vida. Abençoa a casa dela, a família dela, em nome de Jesus. Amém! Pode tomar sua água. Glória a Deus, meu irmão. E eu quero declarar que o próximo testemunho vai ser o seu. Você vai contar testemunho de milagre, de vitória que o Senhor está fazendo sobre a sua vida, tá bom? Te aguardo aqui amanhã às 18 horas da noite. Deus te abençoe. Até amanhã.